você tem um sonho, você quer trabalhar na área da alimentação, tá tudo bem você começar com o que você tem. Eu comecei com $30. Então, Uau. começar na sua cozinha, com o que você tem, vender para os seus amigos, para os seus familiares, mas colocando um prazo para você sair dali. Eu vejo muitas pessoas falarem isso, mas eu não quero sair da minha cozinha porque eu não quero pagar imposto. Gente, isso é um pensamento mais, sabe, medíocre Sim, que alguém pode ter. É isso, eu não quero sair porque eu não quero pagar imposto. Primeiro que você já está errado na nação, sim. né? Você já começou nenhum problema. Imagina você pensar que você não quer crescer porque você não quer pagar imposto. Começou, né, na comunidade brasileira vendendo e agora você já está entrando na comunidade americana, correto? Você Sim, conseguiu entrar no supermercado americano. sim. Conta como que foi esse processo aí. Na verdade, eu sou a primeira mulher brasileira que entrei com um único produto no mercado americano, em uma das maiores redes de supermercado americano. Eu achei que eu sabia tudo da tapioca até ela entrar no mercado americano. Parece que eu Uhum. estava começando tudo do zero. Uau. Tudo do zero. Por quê? Distribuição diferente, logística diferente, estoque nas lojas diferente, comunicação, linguagem de vendas, tudo diferente. Eu tive que reaprender. Para quem está querendo assim começar nessa área de restaurante, quais as dicas que você dá para um iniciante? Fala galera, estamos começando mais um David Pod Talks, onde eu entrevisto mentes brilhantes que estão aqui nos Estados Unidos. E hoje eu estou com a empresária gigante aqui de Massachusetts, Verônica Oliveira. Seja bem-vindo, Verônica. Muito obrigada, é um prazer, é um privilégio poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Legal. Verônica, e aqui a gente já começa fazendo umas perguntas rápidas, não tem muito eh, conversinha, não. Bora lá. Como que foi seu início aqui nos Estados Unidos, Verônica? Foi muito difícil? Você já começou trabalhando com tapioca? Já tinha algum contato? Você entrou nesse ramo de restaurante? Ou você passou por aquele perrengue que todo mundo passa? Passei pelo perrengue que todo mundo passa. Comecei do zero. Cheguei um pouquinho pior do que muita gente, né? Sério? Porque eu não conhecia ninguém, então não tinha parente, não tinha um amigo, não tinha ninguém da minha cidade para dar um suporte. Então foi bem difícil. Fui limpar casa, trabalhei limpando casa durante 4 anos. E a alimentação entrou na minha vida depois de alguns anos, porque eu sempre sonhei trabalhar com alimentação. Mas o início ali, o que todo imigrante passa, eu passei todas as dificuldades, né? Uhum. Desde ir num banco e não conseguir se comunicar, ir num restaurante e não conseguir comprar uma comida. E hoje eu vejo que é muito mais fácil, inclusive, do que naquela época, porque hoje tem tradutor, A pessoa já né? chega com informação, né? Às vezes chega mais perto que a gente que está aqui há Eu anos. cheguei e não tinha Waze, não tinha celular, Você assim, é da né? época do mapa? Eu não sou do mapa, mas era aquele GPS que era Grandão, assim. grandão, quadradão. Aham. Então era aquele, não era o telefone que você encontrava as coisas com tanta facilidade. Uhum. Então não tinha tradutor, então você tinha que pagar para uma pessoa ir em um banco, em um médico, alguma coisa assim, para resolver. Então sou dessa época e eu creio que tudo isso também me fez, né, ser o que eu sou hoje, me fortaleceu, e também me fez valorizar tantas coisas que talvez se eu não tivesse passado, se tivesse sido mais fácil, eu não valorizaria tanto como eu valorizo hoje. Que as dificuldades fazem a gente crescer também, né? Às vezes a pessoa fica correndo de problema e eu falo até com minha esposa, que eu sou resolvedor de problemas. Se tem um problema, eu vou de encontro ele, eu não corro, porque quando a gente resolve o problema, ali tá a solução e a prosperidade também, né? Sim. Todo empreendedor de sucesso e todo empreendedor, na verdade, que pensa em crescimento, ele está pensando em resolver problemas, né? Glória a Deus que todo dia tem um caminhão de problemas para você resolver, porque se você não tiver o problema, você não é um empreendedor. Se você não amar os problemas, de fato, você não é um empreendedor, porque o empreendedor está sempre vendo o que, que ele pode sobressair através dos problemas. Não Uhum. tem como você crescer, não tem como você escalar, não tem como você se desenvolver sem problemas. O problema é o processo que você precisa para te fazer uma pessoa melhor e um empreendedor cada vez mais.
eh, de sucesso. A palavra já diz, né, empreender na dor, né. Sim. Então, s Empreendedor é dor todo dia. sim, mas eu gosto porque quando a pessoa tem um problema e a gente resolve, a gente é, às vezes, bem recompensado pelaquela solução daquele problema que a gente resolveu para um cliente, né. E aí é a base do servir. Aí entra o princípio, né, quando nós servimos através quando não é um trabalho, você serve através do seu trabalho. Então, você tem a oportunidade todos os dias, né, porque a palavra fala que maior é o que serve, Sim. né. Então, nem sempre é pelo dinheiro, nem sempre você vai ganhar, mas vo ou você ganha, né, Ou você aprende. ou você aprende. Essa Então, frase assim, eu gosto muito, você nunca perde. não, então assim, ou você ganha dinheiro ou você aprende. Então, às vezes você vai fazer uma coisa que não vai te trazer um retorno financeiro, mas vai te trazer um aprendizado que lá na frente você vai aplicar e vai te trazer dinheiro, Sim, com né. certeza. E como que você entrou nessa área do restaurante? Você entrou porque é uma área muito lucrativa ou porque você já gostava de fazer isso, ou foi uma oportunidade que apareceu para você? Como que foi, esse início, essa entrada nesse ramo, né? Porque você falou que foi, da área da limpeza e depois foi para a área de restaurante. Sim, na verdade, assim, minha família sempre gostou de cozinhar, eu sempre gostei de cozinhar, né, comida, bem caipira, bem do interior mesmo, comidinha da roça. E quando eu comecei no restaurante, na verdade eu caí de paraquedas, né, porque eu comecei com a tapioca, então eu fazia tapioca, eu produzia a tapioca da baiana, né, que é Uhum, essa aqui inclusive. Eh, mas eu precisava de um ponto, eu precisava de um espaço para produzir a tapioca de forma legal. E aí surgiu a oportunidade de comprar o BR, né, que hoje é BR Takeout, naquela época, e aí eu pensei: "Ah, já tem uma cartela de clientes, já é um uhum. ponto preparado, então por que não unir a tapioca com o restaurante?". Esse ponto do início, só queria te perguntar, que é até mesmo bom, assim, para você explicar para as pessoas que querem começar, porque eu já vi muita gente fazendo as coisas dentro de casa e às vezes aqui nos Estados Unidos não é correto, né? Não, foi uma coisa, assim, que desde o início, desde o primeiro dia, eu tive essa preocupação e esse cuidado, porque o Aham, problema não é você começar em casa, não é você começar pequeno, não é você dar início. Eu comecei em casa, inclusive, né, comecei na minha cozinha, só que eu tinha uma visão que não era o ambiente que eu queria estar produzindo, porque não era legal, não era correto. Então eu entendo. tinha que dar um novo passo, eu tinha Uhum, que sair da minha zona de conforto. E aí foi quando eu decidi, né, eu e meu esposo decidimos comprar ali o BR Takeout. Então o conselho que eu trago sempre é esse: você tem um sonho, você quer trabalhar na área da alimentação, tá tudo bem você começar com o que você tem. Eu comecei com $30. Então, uau, começar na sua cozinha, com o que você tem, vender para os seus amigos, para os seus familiares, mas colocando um prazo para você sair dali. sim. Então, eu tinha muita cautela de ser, por exemplo, alguém me denunciar, Uhum, de acontecer alguma coisa sim. e se você vende, sei lá, você tem um produto que alguém comeu, passou mal. Aí você vai estar É sua responsabilidade. porque em nenhum restaurante você está coberto ali pelos seguros, você Sim. está trabalhando dentro da As lei, você está licenças. legalizado pela cidade, você tem os permits, na sua casa não. Uhum, Então eu tinha esse cuidado, eu tive esse cuidado e essa preocupação e foi muito bom, isso foi muito bom. E outra coisa, não tem como você crescer na sua cozinha, uhum, isso é fato. Não tem como você escalar, se desenvolver na sua cozinha, você vai ficar sempre limitado. Porque você não tem espaço, você não tem mão de obra, você não consegue contratar mão de obra, você não sim. tem, um espaço preparado para a produção. E aí quando você vem para um ambiente preparado, com os equipamentos, você contrata pessoas, imagina, eu tenho 2 mãos, então eu vou produzir com 2 mãos. Se eu tiver Sim. 10, 20 mãos produzindo junto, Você multiplica seu tempo, né? exatamente. Então Multiplica a assim, essa produção. é a lógica e a logística. Ah, mas eu vejo muitas pessoas falarem isso: "Ah, mas eu não quero sair da minha cozinha porque eu não quero pagar imposto". Gente, isso é um pensamento mais, sabe, medíocre Sim, que alguém pode ter. É isso: "Eu não quero sair porque eu não quero pagar imposto". Primeiro que você já está errado na nação, sim. né, você já começou em um problema. Imagina você
pensar que você não quer crescer porque você não quer pagar imposto. Já usufrui das coisas e ainda não quer, tipo assim, só quer os benefícios, mas Isso. mas Isso a aí responsabilidade é não quer, né. é uma cultura, assim, muito ruim, que nós precisamos quebrar na comunidade, Sim. né. E isso daí que você falou de lá do início, que você começou com US$ 30, é uma coisa que eu gosto de falar muito que, começa com o que você tem e no meio do caminho você vai adaptando e melhorando as coisas, correto? Sim, com Hoje para certeza. estar desse jeito aqui, bonito, lindo desse Uhum. jeito, já passou por várias etapas, mudanças, Vários correto? vários processos. O pão de queijo já veio naquela coisa, né, já veio bonitinho. Sabe o É, filho né. mais novo que Sim. já A tapioca agora a tapioca não, a tapioca era eu lembro que tinha outra embalagem. primeiro era num potinho de plástico. Era Uhum. como se fosse um potinho de um container desses de plástico Sim. mesmo, descartável. Primeiro era ali, depois eu fui para uma embalagem que era roxinha, que era prateada. E aí eu vi que aquela a embalagem eh, não era adequada para o mercado americano, né, Uhum. porque eu tive e tenho até hoje essa coisa de educação de público. Então, aquela embalagem não comunicava o produto, o Uhum. branding não comunicava o produto, então a pessoa não fazia sentido. Sim. Então eu passei mais um período mais para frente, eu trabalhando, adquirir recursos, porque ali no início tudo que nós ganhávamos, nós investíamos. Então eu fiz um estudo durante 6 meses, Uhum. né, além de um estudo, assim, orei para que Deus me desse a graça e me desse ali uma visão de como seria, Uhum. uma estratégia de como eu ia lançar esse produto. E aí nasceu essa embalagem, que foi, na verdade, a embalagem final, que traz vários elementos, da marca, né, daquilo que eu acredito. A minha logo conta uma história. Uhum. A minha logo tem a terra seca, que é do Nordeste, tem a moringa. Quer levantar um pouquinho pra Aham. poder Tem a moringa, que é o a que a gente levava água para os meus pais, né, eu e os meus irmãos. Tem a cruz, que eu acredito, a enxada, que era o que os meus pais usava para produzir e sustentar os filhos, a renda, que é muito do Nordeste e minha mãe, né, minha família produzia muito e produz até hoje, faz muita coisa com renda, as minhas irmãs. E tu trouxe tudo isso, uhum. né, pra embalagem. Então não foi assim: "Ah, eu acordei e" não, Tem foi um toda uma processo, história, tem um uma história. brand por trás e você começou, né, na comunidade brasileira vendendo e agora você já está entrando na comunidade americana, correto? Você Sim, conseguiu entrar no supermercado americano. sim. Conta como que foi esse processo aí. Na verdade, eu sou a primeira mulher brasileira que entrei com um único produto no mercado americano, em uma das maiores redes de supermercado americano. Uau. É um processo longo, Uhum. né, foi um ano de negociação, um processo demorado. Agora eu tenho os 2 produtos, tanto a tapioca quanto o pão de queijo no mercado americano. A Legal. tapioca ainda é um produto desafiador para a comunidade americana, porque Que eles muitos não não têm essa conhecem, cultura, não né. conhecem, não usa isso, né? Eles conhecem uma tapioca que é tipo um arroz doce, né, que chama pudim de tapioca, Uhum. mas é ali um sagu, alguma Aqui coisa eles são daquela mais família. acostumados com panqueca, essas coisas, Isso. né? Mas o pão de queijo eles conhecem muito bem e eles consomem, mas a tapioca me surpreende, porque o americano quando ele experimenta, porque hoje em dia tem um apelo muito grande para vegano, vegetariano, essa comunidade gluten free, e a Uhum. tapioca ela casa com tudo isso. Você Então fez com tudo esses as características para até mesmo para quem quer fazer dieta, essas isso, coisas, então né. eles acabam, usando para esses, né, adequar a As dieta pessoas deles, mais fitness mais e saudável, entendi. procurar uma alimentação mais limpa, porque a tapioca é apenas 2 ingredientes, né, então é um produto limpo, né, Uhum, e eles gostam muito. Então nós vendemos, é claro que o meu público maior, né, primário são os brasileiros, uhum, né, na maioria, mas temos sim, clientes americanos também. legal. E como que foi para você, assim, esse início, essa entrada no empreendedorismo que, se a gente for talvez pegar a porcentagem, a maioria é de homem. E eu conheço algumas mulheres que são, assim, desbravadoras e estão
na área do empreendedorismo. Como que é para você, sendo mulher, estando nessa área de empreendedorismo? É mais fácil, mais difícil, desafiador? Eu não digo que mais difícil, porque eu creio que empreender é difícil para qualquer pessoa, Uhum, mas como mulher é muito desafiador. Hoje eu vejo que as coisas mudaram, o mundo evoluiu, mas com certeza nós, como mulheres, nós temos alguns desafios que o homem não enfrenta. Primeiro que a mulher se cobra muito, o primeiro desafio é esse. Nós sempre vamos nos cobrar muito, e o homem não. Então, a mulher, ela dá conta de 10 coisas, correto. e ela, no final do dia, ela ainda vai se sentir culpada. O homem, ele vai dar conta de uma coisa e no final do dia ele vai falar assim: "Olha, eu arrasei, eu sou o cara", É desse entendeu? jeito. Então a gente começa Mi por aí. minha esposa tá ali atrás concordando. Essa é a real. É um dos desafios conosco Não é mesmo. não, né, Adriano? Depois vem os desafios de lidar com, grupos, né, de homens, na maioria, principalmente na nossa comunidade local. Sim. Então muitas vezes eu já fui em eventos, já fui em treinamentos que eu fiquei excluída. Uhum. Né, porque tá lá 5, 6 homens, e Sim, eles vão reunir entre eles, eles vão conversar entre eles, os assuntos é só eles e você vai ficar mais. Então, eu já sim. fui em muitos eventos que era, Uhum. sei lá, 50 homens e 3 mulheres. Sim. Eu e mais 2, Uhum. né. Mas sempre fui. Eu Sim. nunca deixei de ir por isso, eu nunca deixei de me posicionar por isso. Por quê? Eh, eu via também como uma oportunidade de ser diferente, de fazer algo diferente, e também de trazer uma representatividade. Sim. Então eu não estava ali só representando a Verônica, ou a família da Verônica, ou o negócio da Verônica, eu estava representando as mulheres brasileiras que empreendem ou que sonham em empreender, as mães, né, e uma comunidade feminina imigrante, Sim. que não é só isso, você não está limitada somente a estar na construção, ou na limpeza, ou no restaurante, ou no artesanato, não. Você vai fazer aquilo que você tiver que fazer. O que você for fazer, você vai fazer bem feito, você Isso vai fazer com excelência. que eu ia te perguntar. Então quer dizer que a mulher, ela pode ser o que ela quiser, Eu não gosto muito dessa frase, não? porque eu acho que essa frase, hoje em dia tem um apelo muito grande para uns grupos que é a mulher pode Muito radical, né? a mulher pode ser o que ela quiser. Na verdade, nós não podemos ser somente o que nós queremos, nós temos que andar debaixo dos princípios e dos valores que o Senhor nos direciona. Sim. Então não é o homem que vai determinar, não é a mulher que vai determinar, mas isso aqui condiz com aquilo que eu acredito? Condiz com a palavra? Vai de fato trazer um crescimento para a minha vida, para a minha família, para a minha casa? Porque senão sai atropelando todo mundo. Uhum. A mulher pode ser o que eu quiser. Ah, não, então eu vou empreender e vou sair por aí, matando todo mundo. Largar a Ou largar a família família. ou Não, empreender é o não mais seguir importante. princípios. Empreender é mais importante. Então eu deixo minha família de dar lado, os meus filhos, e vou saindo por aí. Não, Uhum. então não é muito assim nesse sentido. Agora, na questão de trabalho, você pode empreender com o que você sonhou e que você desejou, né. Agora, lembrando que empreender é você servir, liderar é você servir. Então Deus não vai te chamar para liderar, para você empreender, para você sair quebrando os princípios, os valores, na sua casa, no seu trabalho, vai sair matando todo mundo, vai sair atropelando. "Ah, não, porque eu tô acima de tudo e de todos". Não, a gente tem que ter esse filtro, Uhum. tem que ter esse Do mesmo jeito que o o homem homem. empreende e tem os seus deveres de ajudar a esposa em casa, cuidar dos filhos, a mulher também empreende e também tem o seu dever de cuidar do Sim. marido e cuidar da Sim, da casa. casa, A mesma das coisas, coisa. a mesma coisa, não muda, Uhum. sabe. Então, assim, eu eu tenho uma filha pequena, então eu não abro mão. É claro que tem muitos momentos que eu não consigo, mas o que que nós fazemos? Eu e meu esposo dividimos isso. As Então, tarefas. às vezes é ele que vai deixar na escola, às vezes sou eu, às vezes eu vou buscar, às vezes vai ter um dia que eu vou ter que trabalhar mais fora e ele vai ficar, vai ter dias que ele vai estar mais fora e eu vou estar, Uhum. ou às vezes eu vou pegar minha filha na escola e vou voltar para o trabalho. Então tudo É um time, né? tudo você tem que ser alinhado, conversado,
ter clareza naquilo que você quer. Quando você tem clareza no que você quer, tudo fica fácil. Mas você também não deve se anular, porque eu vejo, tudo tem as pessoas, elas são muito 8 ou 80. Elas: "Ah, não, eu não vou empreender, eu quero empreender, mas eu não vou empreender por causa da minha família". Não é assim também. "Ah, eu não vou trabalhar porque eu tenho a minha família", também não é assim. Se você quer somente cuidar dos seus filhos, da sua casa, da sua, tá tudo bem. Uhum. Mas se você tem o desejo de empreender, de, eh, fazer algo, tá tudo bem, desde que você tenha um alinhamento, uma clareza, as suas prioridades. A minha prioridade é a Maria Vitória, porque Uhum. ela depende muito, ela demanda muito. Então eu Sim. não vou pegar e deixar ela pegar da escola, colocar em um lugar. Eu não vou colocar para uma outra pessoa levar para a escola, não. Eu, sabe, eu me desdobro Uhum. pra colocar a Maria Vitória todo dia na escola, pra ter o Sim. café da manhã com ela, pra fazer a lancheira dela, pra orar com ela antes dela ir pra escola. Sim. Diariamente, eu não abro mão. Se se alguma vez eu sair de casa, foi assim, pouquíssimas pra deixar a Maria Vitória pra outra pessoa deixar na escola. Uhum. Raras vezes, ou se eu estiver fora da cidade, Sim. às vezes eu viajo a trabalho, vou pra um outro lugar, aí sim. Mas se eu estiver por aqui, é Sim. muito raro, porque eu sou intencional. Isso é você ser intencional. Quero marcar a vida da minha filha. Então, Sim. logo de manhã eu já vou lançar uma palavra, já vou, liberar bênçãos do Senhor sobre a vida dela, ter um tempo com ela. Isso porque nós também recebemos esse julgamento. A mulher que empreende recebe o julgamento de outras mulheres também. Sim. Porque as mulheres que estão lá acham assim: "Ah, porque você empreende, você não é uma boa mãe". Aham. Só que, às vezes, você vai ficar o dia inteiro com seu filho, na sua casa, você vai ter muito mais tempo do que eu tenho, e você não vai ser porque você vai colocar na televisão, você vai colocar no tablet, você vai Sim. largar ele sozinho. E o tempo que eu estou muito mais dedicada a cuidar da minha filha, porque Uhum. o tempo meu é muito valioso e escasso, Sim. do que as pessoas que de fato, ficam muito mais tempo. Então, é você ter esse Equilíbrio, né? é você ter suas prioridades. Então eu Correto. tenho que abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, eu decidi estar aqui gravando com você. Aham. Eu decidi. Então Mas você tem mais outras coisas pra fazer, não é mas foi porque eu sua não tinha, prioridade. não é porque eu não tinha outras coisas para fazer, mas eu quis vir. Sim. Então mas eu abro mão de muitas coisas, de muitos, convites que não faz sentido para mim. Uhum. Então é um momento que eu não vou colocar, é algo que eu não vou trazer para minha agenda, porque vai me demandar. Então, assim, eu tô sempre dizendo não, você não vai me ver em todos os lugares, você não vai me ver em festas, em eventos e não, você muito raramente. Sim. Um pastor que eu gosto muito de ouvir fala que ele recebe muitos convites, mas ele só aceita os convites que têm a ver com o propósito dele. Isso. Uhum. Eu não vou em qualquer lugar. Não vou, porque eu primeiro que eu não consigo, tá. Correto. E depois que eu penso, ao invés de eu estar com a minha filha, estar cuidando das minhas coisas, eu vou em um lugar que não vai agregar nada. Chega lá, é um lugar que, sabe, fala mal de família, que família é isso, família é aquilo, Uhum. que a mulher deve não ter filho, então, assim, vai totalmente contra com aquilo que eu Os acredito, princípios, entendeu. sim. E Então aquilo que você estava falando de eh, dividir todo o seu tempo e ter aquele equilíbrio e cuidar da Maria Vitória, e na Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, né? total. Total. Então, o meu tempo ele é dividido, entre tempo com Deus, minha família e trabalho. Minha Uhum. vida ela gira em torno disso, E, né. e todas essas dificuldades que a gente tem como empreendedor, como imigrante para vir uma terra que a gente vem para desbravar, aprender língua, aprender cultura, qual que é a importância da família, a pessoa ter uma família que ter uma base, ter um pilar para poder sustentar ela emocionalmente e nas dificuldades, em tudo. Na verdade, se não fosse meu marido, né, se não fosse a família que nós temos, com certeza não teria a Verônica da Tapioca da Baiana. Sim, Eu garanto pra vocês, entendeu. Porque eu sou de fato a pessoa que apareço, mas pra eu aparecer, meu marido trabalha nos bastidores. sim. E lá em casa tem uma coisa muito legal, que não tem essa coisa, tipo assim, a gente não tem uma disputa
que eu vejo em muitos lugares, que ou o homem ou a mulher, quando um aparece mais, o outro se sente diminuído. A Uhum. gente não tem isso, sabe? Hoje, né, por acaso, assim, né, o Senhor programou que meu marido está aqui, mas em muitos, centenas de podcasts, de gravações, de viagens, eu fui sozinha, porque a agenda não batia, tinha a Sim. Maria Vitória, e assim, nós nunca tivemos problemas com isso. Então, hoje, por exemplo, para mim fechar a agenda, como você agendou comigo, Uhum. eu não tenho que perguntar para o Adriano: "Ah, eu posso ir?". Não é que a gente não tem uma comunicação, é porque ele sabe muito bem que eu não vou aceitar um convite que não vai casar com os nossos princípios e valores. Sim. Então a gente tem isso muito claro, a gente não tem problemas, no nosso relacionamento com isso. Então quando eu cresço, ele cresce. Quando ele cresce, eu cresço também. Cada um na sua posição. E aqui uma família bem estruturada, uma casa bem alinhada é essencial. E a Bíblia fala muito isso, né, que é o Sim. cordão de 3 dobras. É mais difícil de romper, né? Exatamente. Então que é Deus, o esposo, a esposa. Ah, quando eu não estou bem, ele está bem, e ele me tira daquele lugar. Quando ele não está muito bem, eu estou bem, e eu estou produzindo, ou eu estou cuidando de alguma coisa. Então, é muito mais fácil você crescer em uma família do que sozinho. Quando Você um, pode crescer sozinho? Com certeza, mas é mais difícil. sim. Quando um cai, o outro tá ali para poder levantar, né? Total, E total. Então, sozinho você pode chegar rápido, mas junto com a pessoa certa você chega muito mais longe. exatamente, e com muito mais estrutura, Sim. né, e a gente pega uma visão de um, uma visão do outro, senta, conversa, alinha, você tem um conselho. Então, eu nossa, eu não consigo nem imaginar, assim, como que seria, eu acho que não existiria mesmo, Sim. porque eu não sei fazer, tipo, eu sou eu falo: "Eu sou a baiana lesa, gente", sabe, eu sou, quebrou um negócio, tem que consertar o negócio. Nossa, o carro da companhia furou o pneu, não sei trocar, gente. Uhum. Eu não sei trocar. E assim, aí eu quero trazer uma coisa pra mulherada também. Uhum. Às vezes, você assume um papel dentro da sua casa, dentro do seu negócio, que não é seu. E eu não faço questão nenhuma de assumir. Olha, Adriano, tem que fazer tal coisa. E acabou. É a responsabilidade dele, não é minha. Ah, se for, tivesse que fazer, tivesse que aprender, eu aprenderia, com certeza. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Sim. Então, o meu papel é cuidar ali das estratégias, né, gerir as pessoas, alinhar, liderar, contratar, demitir, Sim. que parece que é o mais fácil, mas é o mais difícil. Sim. O que você tem que arrumar, que é mais pesado, talvez, manualmente, ele não chega nem perto do que cuidar de pessoas. A parte mais difícil é essa. Então a gente tem isso muito bem alinhado e nós, executamos papéis distintos e papéis que andam juntos, né, muito bem alinhados. A gente tem muito essa Tem clareza. gente que acha que, por exemplo, trabalha mais manualmente, com o corpo, e fica Uhum. muito cansado e fala assim: Nossa, meu sonho é trabalhar no escritório, Aham, fazendo isso, fazendo aquilo, mas quando pega para fazer e começa a fazer aquilo durante um dia inteiro, uma semana, aí ele vê que a cabeça parece que vai explodir, porque você trabalha muito mais com a mente e fica exatamente. cansado do mesmo jeito. Quer ver uma coisa? Produzir conteúdo, estratégia de vendas, que você tem vídeo que você vai gravar, coisa que você vai trabalhar. Ah, é só pegar um telefone, não é. Uhum. Não é, se a sua mente estiver cheia, você não consegue produzir, você não consegue raciocinar, se você estiver cansado, então você precisa de um tempo para fazer isso. E às vezes você grava 4 horas, parece que você trabalhou 12, 12. E você tem tanto problema para resolver, com contratação, com demissão, com problema de funcionário, que às vezes no final do dia você está exausto e você não deu um passo. Você passou o dia inteiro sentado. Então, mas quando você tem isso muito bem alinhado, você sabe também, fazer isso de uma forma muito mais leve. É claro que lá atrás foi o meu maior desafio, com certeza, sem sombra de dúvida, meu maior desafio foi contratação, demissão, processos lá atrás. Hoje é uma das coisas assim que eu tiro de letra, por quê? São 10 anos, gente. É uma década.
Muita experiência, É, né. uma década fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, a teoria ela é, sabe, indispensável, porque a teoria você aprende, você se desenvolve, mas a prática é a escola que te faz crescer na vida. Porque eu acabei de abrir um outro restaurante, né, não tem nenhum ano. Sim. E o que eu passei no primeiro, nem de longe. Você cortou muito caminho no Aham, segundo, sim, né. aham. Então, Agora são assim, outras outros coisas, desafios, outros desafios, desafios. talvez de mais gente para liderar. O sabe, para mim o maior desafio foi no sentido que quando eu tinha um, eu tinha um problema, eu ia lá e resolvia. Uhum. Agora com 2 não. Você tem que pedir alguém para resolver. É, Porque você eu já não não dou é conta mais, você é uma pessoa é, só, né. exatamente. Então, assim, o desafio é que eu tenho que olhar em um todo, eu tenho que ver um todo. E me fez crescer muito também, porque a empreendedora Verônica que cuidava de um restaurante não é mais a Verônica de hoje. Uhum, Porque hoje 2 são novos desafios. É como não, eu fui para um outro nível de experiência por causa de uma nova loja, uhum. né. Assim como na tapioca. Eu achei que eu sabia tudo da tapioca, até ela entrar no mercado americano. Parece que eu Uhum. estava começando tudo do zero, Uau. tudo do zero. Por quê? Novos desafios. Eu já vendia para mais de 100 lojas brasileiras, Uhum. estava tudo ok, tudo bonitinho, tudo funcionando, tudo rodando. Eu entrei no mercado americano, foi tudo completamente. Distribuição diferente, logística diferente, estoque nas lojas diferente, comunicação, Uhum. linguagem de vendas, tudo diferente. Eu tive que reaprender, novamente. E de tempos em tempos, a companhia passa por isso. Uma coisa Uhum. que eu não entendia e hoje eu entendo, que as pessoas falam, tem uma estatística, né, que muitas empresas, a maioria fecha nos primeiros 5 anos Uhum. de vida, ali até os 3 fecham um Sim. bocado, depois antes dos 5 fecha mais um pouco, e depois antes dos 10 pouquíssimo, é um número muito baixo que sobrevive 10 anos. Uhum. E eu pensava assim, quando eu completei, passei dos 5, eu falei assim: "Nossa, não tem tá tudo bem, eu Uhum. cheguei já tem mais de 5 anos, agora eu tirei de letra". Uhum. Engano. Porque quando você chega nos 10 anos, é como se o mundo mudasse, né. Uhum. E aí você tem novos desafios de inovação, você já tem muita gente que copiou você, você tem que trazer Sim. coisas novas, você tem que inovar, você tem que ter estratégia nova. Você, se você não administrar bem, no caso, quando você tem uma é uma coisa, quando você tem 2, se você não administrar de forma correta, você não quebra só uma, você quebra as 2, porque é um outro nível. Então eu entendi, porque quando chega nos 10, ali nas 9, as pessoas desistem, porque elas não têm processos estruturados, elas não têm contratação correta, e aí elas já estão muito desgastadas. Uhum. Elas já estão num nível de desgaste muito grande, então elas deixam de lado, elas Isso desistem. daí que você falou é importantíssimo de, sempre estar inovando, porque aquilo que é bom as pessoas copiam, né, então com certeza alguém já deve ter feito algum tipo de tapioca, né. Olha, Eu não conheço, mas devem ter tem, feito, tem. Tem porque a viu o aham, sucesso e falou assim: "Vou sim. fazer também", E né. eu creio que já veio umas 3 marcas e já desistiram, né. Uhum. Porque é outra coisa que eu acredito que é assim, não é o quanto o mais rápido, mas é o quanto você dá um passo de cada vez, todos os dias. Isso, um O passo sucesso estruturado, né. isso, o sucesso não é quem faz mais rápido, mas é quem Cresce faz estruturado, né. é, Porque quando o vento vir, seu prédio não cai, né. exatamente. Agora pratos do restaurante, muitos pratos já foram, né, copiados e não só isso. Além disso, tem toda a questão tecnológica. Quando eu comecei lá atrás, como que era o marketing? Rádio. Uhum. Como que era Eu lembro. propaganda? Jornal, revista. Hoje, como que era delivery? Você tinha o delivery, hoje tem DoorDash, né, tem, aplicativo para tudo que é tipo de coisa, e você tem que se adaptar a todos eles. Então você tem que inovar. Hoje em dia tem que Quando fazer eu comprei dancinha, não tem mais. sim, quando eu comprei o restaurante, a gente fazia ordem manualmente, era É, na caneta ainda. uau. Imagina, hoje é tudo sistematizado, tudo é software, todos os dados estão ali. E aí você tem que aprender, ou você tem que reaprender, desaprender para aprender novamente. E aí, se você não entender um pouquinho de tecnologia, você vai Você ficando para fica pra trás. trás, Porque né. como você vai repassar os dados da sua empresa, as informações, né, tão
tão internas para outra. Tem coisa na empresa que é só você. Tem coisa que é só você que vai cuidar. Só você que vai ter a visão é sua, na verdade. O outro vai vir para te dar um suporte, Uhum. mas não vai assumir o lugar que é seu. E aí quando você não entende quantos empreendedores não entenderam que era o momento de ir para a internet? Ah, Muitos. Eu tenho clientes até hoje, né, que compra tapioca que não tem um e-mail para eu mandar o invoice. Até hoje. Tipo assim, é surreal. Que é uhum, só você mandar um e-mail com o link, ele faz o pagamento, o dinheiro já sai da conta dele e entra na conta da empresa. uhum. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem um Instagram para me divulgar a loja dele. Então, assim, tudo isso faz parte de uma inovação e as pessoas muitas vezes ficam para trás porque elas não entendem o momento. Sim. E você falou que a tapioca veio antes do restaurante, correto? Foi. Porque uma coisa que eu gosto muito, assim, numa empresa que é top, grande, assim, boa, é de oferecer tanto um produto quanto um serviço. E vocês têm a junção perfeita, que você tem os produtos, que são a tapioca da Baiana, agora o pão de queijo, e também tem um serviço que é a cozinha, o BRT Caute, correto? Sim. Isso foi pensado ou foi assim, necessidade? Você eh, abriu o restaurante já pensando em fazer várias comidas ou você abriu pensando só em fazer tapioca? Não, como eu disse lá atrás, eu abri o restaurante porque eu precisava de uma cozinha Uhum. para fazer tapioca. Mas o restaurante ele já existia, já era um Ah, ponto que tá. que funcionava. Uhum. Então eu pensei: "Vou agregar, já tem uma lista de clientes, então vou usar essa lista de clientes Entendi. para vender pratos de comida brasileira e vou introduzir a tapioca no cardápio". Depois de um tempo, eu vi a demanda e a necessidade de vender também o produto, Uhum. para a pessoa fazer na casa dela, porque o restaurante ele consegue atender um raio, né. Agora a tapioca eu atendo o país todo, Sim. eu vendo para o país todo. Então Hoje ela está em todos os estados dos Estados Unidos? eu no e-commerce eu vendo para o país todo. Uhum. Nas lojas físicas nós estamos em 11 estados, nós Ó, vendemos em 11 estados, legal, que é onde tem a maior concentração de brasileiros. entendi. Eh, no Stop Shop é só de Massachusetts ou é de outros estados também? Connecticut também, 2 Connecticut e estados. Aham. Massachusetts. Legal. E para entrar em outros estados também tem que pedir outras permissões? Ou não? Eles têm que autorizar, eu não preciso passar pelo processo todo, mas a maior dificuldade é a logística, porque é um produto Você aham, entregar, né? porque é um produto congelado. Se Uhum. fosse um produto, que não Que tivesse não não necessariamente perecível, aham, né? aí seria mais Mais fácil. fácil, entendi, Mas uma distribuição a gente não tem estrutura hoje para fazer distribuição em outros estados, entendi. né, porque aí é uma logística completamente diferente. Tipo, com uma empresa de picolé tem o mesmo problema Sim, que sim, você, aham. de Então assim, derretimento. sim, inclusive se tiver algum investidor e quiser investir, né, estamos Está, aí. tá aberta a parcerias. Com E eu certeza. ia até te perguntar isso, porque você abriu duas lojas próprias. Você pensa em fazer franquia ou não? O que que você pensa sobre isso? Na verdade, a segunda loja veio para isso, né, para estruturar, porque aqui nos Estados Unidos não é simplesmente você ter uma loja e, eu quero franquear e vou franquear. Aham. Não, você tem que ter um número de lojas próprias Ah, eu não para sabia. depois você franquear. Entendi. É. A logística de franquia no Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos. Lá você pode abrir Se aham. uma e já Por exemplo, eu distribuir tenho a franquia. tapioca da Baiana, se eu quisesse abrir mini franquias no Brasil, eu podia fazer a todo momento. Aham. Aqui não funciona assim. Aqui você tem que ter o Sim, mínimo de quantas é. lojas, você sabe, não? Se eu não me engano é 3 lojas. Ah, tá. 3 Legal, não lojas sabia não. próprias, e aí você pode franquear, e aí a legislação para a franquia é, assim, uma coisa surreal Tem que de ter exigência. bastante. Aham. Você tem que entender muito bem, você tem que contratar um advogado que estrutura tudo isso para você. É bem mais complexo do que no Brasil. Entendi, entendi, Mas sim, é uma possibilidade. entendi. Legal demais. E como que você leva a vida aqui, servindo a Deus também? Porque eu sei que você é cristã, sua família é toda cristã, eh,
teve alguma experiência, assim, que você teve, que você gostaria de contar, talvez no início ou até mesmo no meio do você empreendendo ou agora, que você viu que, tipo assim, foi Deus mesmo que botou a mão e que se não fosse ele, não tinha acontecido? Na verdade, a minha história, se não fosse ele, né, não existiria, né. Deus, ele é a base de todas as coisas. Uhum, Ele é a base, ele é o centro, né. Ele não está acima, ele está no centro e tudo vai se encaixando nele, vai ligando, linkando a ele, né. sim. Então, nesses anos empreendendo, eu já tive várias experiências e eu creio que é diariamente. As nossas experiências com Deus, ela é diariamente, seja na minha vida, seja na vida de outra pessoa. E eu sempre falo o seguinte: nós temos a oportunidade de mostrar Deus através da nossa vida todos os dias, porque imagina a quantidade de pessoas que eu atendo todos os dias, Sim. imagina os colaboradores que eu tenho. Então nós temos a oportunidade e falar de Deus e ter uma experiência com Deus não é simplesmente o que eu falo, mas o meu comportamento diário por onde eu passo. Muitas vezes eu estou falando de Deus sem abrir nem a minha boca, Uhum. por São causa do realmente meu suas atitudes, comportamento. né. Então, ele é a base de tudo, ele é a base da minha família, ele é a base do meu negócio e, inclusive, é um dos princípios e valores que nós carregamos na marca. E muitas vidas foram transformadas, ali no trabalho pela graça do Senhor. Uhum. Então, não tem como existir a Verônica empreendendo sem existir Deus na vida dela e nos negócios. Não Legal. faz sentido para mim e eu não abro mão disso. Uhum. Para Não, mim é essencial. top demais. E para quem tá querendo, assim, começar nessa área de restaurante, quais as dicas que você dá para um iniciante que está assistindo a gente assim, às vezes está aqui nos Estados Unidos e fala assim: "Ah, eu queria montar meu restaurantezinho, eu queria montar uma lanchonete ou algo do tipo". É muito difícil tirar a licença? O investimento é alto, médio ou não tão baixo? Ah, eu não digo, depende da situação de cada um, né, porque às vezes se eu falar $20.000 para uma pessoa é muito, para outra pessoa é nada, Uhum, né, então vai depender da condição de cada um. A licença em si não é difícil, desde que você tenha um ponto licenciado. O mais difícil é você ter um ponto estruturado para você pegar o permit da prefeitura. entendi. A dica que eu dou é: faz os certificados primeiro, Safe, de alergia, que você pode fazer da sua cozinha, tá Uhum. trabalhando na sua cozinha ainda. Na cozinha própria de casa. Isso, você pode Entendi. fazer os certificados. É legal que você já comece a entender sobre alergias, entender que alimento mata, Hum, que é uma coisa séria, que não é brincadeira. Aí, depois disso, comece a procurar um local licenciado para você trabalhar. Você encontrou um local, pega a documentação daquele local, vai na prefeitura, pede uma inspeção do Board of Health para eles virem até o local e ver se ali está tudo ok para uma operação de uma cozinha. uhum. Porque às vezes tem um ponto, tem um fogão, mas aí tem uma caixa, né, de gordura que custa 120.000, 200.000 para você trocar. Então, para você que está começando, chegar de cara, colocar Fazer duzentos esse mil dólares, investimento é por difícil, né. quê? Você aluga o ponto e aí depois quando o Border House vem, eu falo: "Não, você não, sem trocar isso aqui eu não libero você". Uau. E aí você se enrolou todo. Uhum. Então, esses primeiros passos são essenciais. É ter uma inspeção da prefeitura, uma inspeção do Borel e falar: "Não, você tá, esse espaço está ok", para você começar. A partir daí, os desafios vai acontecer todos os dias, Sim. né, mas basicamente é isso e você entender quem para você vai vender para quem. Quem é o seu público. Público-alvo, né. Você vai atender brasileiro, americano, chinês, indiano, quem é? "Ah, eu vou atender brasileiro". Então tá bom, você tem que ter um ponto em cidades que tenham brasileiros. "Ah, eu vou atender, brasileiros", mas aí você vai alugar um ponto que só em uma cidade que só tem americano. Então não vai funcionar, você não vai vender arroz e feijão em um lugar, que tem só americano, Uhum. que não vai funcionar. Sim. Então, isso é a base, é você montar um planejamento, um plano de negócios com alguns pontos. Porque assim, você vai montar, você vai desenhar tudo bonitinho. Uhum. Na prática, meu amor,
Acontece tudo diferente, né? É o caos. Você vai entrar, o negócio vai quebrar. Você vai entrar, o negócio não vai funcionar, e você vai ter que investir na prática. Só que, sem você sair da sua cozinha para vir para o operacional, você não vai aprender, você não vai conseguir. Porque esses apertos é o que de fato faz você crescer e Sim, aprender. sim. Você sabe resolver, você sabe ir. Então, as nossas demandas lá atrás, eu lembro que quando nós abrimos o BR, a gente não sabia preencher o permit da prefeitura, do Borough Health. A gente não Uhum. sabia, e agora? O que a gente vai? Nós pagamos. Agora não. Agora, É né, você mais vai lá, tranquilo. você preenche, você paga, você sabe, você tem. Então vai te economizar muita coisa. Sim. Muita E às coisa. vezes tem coisas assim que é tão simples de se fazer, mas como a gente nunca fez, a gente tem um medo grande, né? Isso. Você vai achar que, e se eu chegar, não tenho status imigratório, vou na prefeitura, eles vão me Não prender. falo inglês Eles direito, vão eu me não vou prender. conseguir ir lá. Não é Consegue, assim, né? não é assim, sabe. E nas cidades hoje eu creio que as cidades que têm muitos brasileiros na comunidade, toda a prefeitura já inclusive tem pessoas da comunidade brasileira que trabalham lá dentro, Sim. né. Framingham mesmo tem vários brasileiros que Uhum. trabalham lá dentro. Sim. Então você pode tirar todas as dúvidas primeiro, você pode marcar uma reunião, eles são super abertos para ajudar, para te orientar, falar de locais que estão disponíveis. Então é bem legal isso. É mais fácil do que a gente pensa, mas o negócio é dar o primeiro passo, né? É Isso. E sair da zona de conforto, né? vai exigir esforço. Sim. Não adianta você ficar na sua casa achando que vai acontecer, que eles vão não vai. Você vai ter que levantar cedo, vai ter que ir para o campo de batalha. Eu estou nos Estados Unidos há 16 anos, estou Ó. completando 16 anos esse ano, na área da alimentação 10 anos. Todos os dias eu estou no campo de batalha, E todo todos dia os você dias. aprende uma coisinha To diferente. todo dia. Todo dia eu tô trazendo algo novo, treinando gente, treinando equipe, passando informações, dando direcionamento, trabalhando às vezes na operação, todo dia. E sabe quando eu mais aprendo? Quando eu estou trabalhando dentro da operação. Uhum. Eu percebo as coisas que estão desalinhadas, que estão fora de padrão quando eu estou dentro da operação. Então, assim, uma coisa que eu amo fazer é estar dentro da operação. Uhum. Então, não, eu desanimo quando alguém fala assim: eu vou abrir um restaurante, eu vou sair da minha cozinha, eu vou abrir um restaurante, porque eu vou colocar as pessoas para trabalhar, Eu vou ficar de e, boa e em aí eu vou casa. ficar de boa, vou descansar. Nossa, se eu pudesse, eu falar para você assim: olha, não abre, não, É, filho. é o maior engano do Não empreendedorismo, abre, né? Às não. vezes a pessoa fala assim, a gente que trabalha na construção, né? Aí um rapaz pode pensar assim, ah, eu trabalho aqui como ajudante, eu sou profissional e tenho que ficar eh, ouvindo meu chefe me mandar fazer isso, eu vou abrir minha companhia para poder não ter patrão. Mas mal ele sabe que vai ter, em vez de ter um patrão, vai ter 1000 patrão, que vai ser os Sim, clientes, né? sim. O desafio vai ser todos os dias. Todos os dias. Então, e os desafios você vai alinhando e aprendendo com eles. Ah, isso aqui não deu certo hoje. Maravilha. Então vamos ajustar. Amanhã nós vamos fazer diferente, Uhum. né. Mas o que eu vejo é as pessoas teve um problema hoje, "Ai, eu não isso não é pra mim, eu vou desistir". Sim. E não é assim. O que mais vai ter é problema para poder resolver, mas eu acredito que quando a pessoa quer fazer uma coisa, ela tem que botar na cabeça dela que ela vai até o fim, porque independente de qualquer área, eu falo que aqui nos Estados Unidos a gente ganha dinheiro com tudo. Tudo. Por tudo que você quiser fazer, você ganha dinheiro. Mas você tem que escolher aquilo ali e seguir firme, porque no início o que mais vai ter é problema. Em qualquer área. Tanto Exato. na construção, limpeza, restaurante, estética, internet, qualquer coisa. Vai ter Todas as áreas. E, Verônica, com toda essa experiência que você tem e também produzindo conteúdo na internet sobre empreendedorismo e motivando outras mulheres, eu já vi que você ganhou vários prêmios aqui nos Estados Unidos. Me fala um pouco sobre esses prêmios aí, se foi legal para você, como que foi. Uhum. Nós fomos minha primeira premiação foi em 2018, né, eu recebi uma premiação como a empresa de destaque. Depois eu teve a pandemia, 2019, 2020 não teve premiação, nada.
Eu voltei a ser premiada 2021, de 2022 eu fui premiada, 2023 eu fui premiada, 2024 eu recebi 2 premiações, né, então eu vim aí numa sequência de 3 anos de premiações. Legal. Eh, Do restaurante BRT Couch. da tapioca Da tapioca e do também. restaurante também, Legal. né. E assim, uma das premiações que mais me emocionou foi uma das últimas, que foi um reconhecimento da Câmara de Deputados do estado de Massachusetts, né, que trouxe um reconhecimento em uma premiação como mulher destaque. E aí eles levam em consideração vários fatores, Uhum. o quanto que teve de inovação, eh, o posicionamento da comunidade, o suporte que você traz para a comunidade, as pessoas que você emprega, os brasileiros que você emprega no estado. E então foi bem legal. E eu também recebi, no mesmo dia eu recebi uma premiação da CDL, que é a Câmara de Comércio brasileira nos Estados Unidos, Uhum. também com o intuito de homenagear aqueles empreendedores. Eles escolheram 18 empreendedores e eu fui uma das 18, né, premiadas ali. E foi muito importante, porque imagina quantos empresários brasileiros tem na nossa comunidade, tem no estado, Uhum. e eu estive entre as 18, né, entre os 18 ali, e participei junto com grandes nomes, grandes empresários brasileiros Uhum. aqui da nossa comunidade, né, pessoas de renome mesmo. Então eu me senti muito honrada, mesmo por Deus, por ter sido escolhida, e isso traz um reconhecimento não somente para a marca, mas para todos aqueles que estão ali debaixo da nossa liderança e para os nossos clientes também. Sim. Porque nós estamos onde nós estamos, porque temos clientes que estão conosco há 10 anos. Eu tenho muitos, eu tenho muitos Desde clientes. o início. Engraçado que no Natal eu fui escolher alguns clientes, né, Uhum. para trazer, dar uma lembrancinha de Natal. Ah, Sim. vamos escolher os clientes que mais compram conosco, né? Nossa, eu fiquei tão feliz, tão surpresa, porque era tanta gente Sim. que compra todo dia, o ano inteiro, Uau. que eu fiquei surpresa, na verdade, né? Então, assim, quando nós somos premiados, a nossa comunidade também é premiada. Sim. E aí, como mulher, ainda é mais legal Sim. receber um reconhecimento, né? Também eu já lancei meu livro aqui nos Estados Unidos, no Brasil, recebi uma premiação também no Brasil, Uhum. né? Como empresária, palestrei no Brasil, palestrei aqui também algumas vezes. Então, tudo isso é muito interessante e traz pra gente, assim, valeu a pena. Vale a pena você persistir. Não é você insistir, é você Sim. persistir todos os dias. Você acordar e você ter clareza daquilo que você quer fazer. Sim. Não é, eu vim para essa nação para ser mais um. Não, eu vim para essa nação para fazer a diferença na minha vida e na vida daqueles que passarem pela minha vida. Sim. E você é de onde mesmo? Do Brasil, da Bahia Eu mesmo? sou baiana, sou E do interior da Bahia. você palestrou na Bahia ou você palestrou no Nordeste? Eu palestrei na Bahia, Legal, que eu vi que você foi pro Brasil Salvador. depois Aham. de Sim, anos foi 15 aqui. anos. Uau! Depois de 15 E anos. eu vi que foi bastante emocionante lá você palestrar no lugar onde que você veio, né? Sim, foi muito emocionante e voltar de uma forma diferente, né? Porque Sim, quando nós saímos do Brasil, a maioria de nós, né, sim, saímos sem saber o que é que vai acontecer, sim, como que vai ser, se vai dar certo, se vai dar errado. E foi algo assim emocionante. E melhor foi poder compartilhar não somente a minha história, mas poder compartilhar o amor de Deus sim. através da minha vida. Levar esperança para as pessoas Sim, de lá que sim, foi uma pessoa que saiu de lá e talvez tenha alguém lá que tenha esse sonho de sim, vir para cá ou sim. até mesmo empreender lá e você Aham. poder levar essa esperança, né? Foi muito bom. Foi muito bom. E a gente está finalizando e sempre no final eu pergunto para todos os convidados se você pudesse dar uma palavra assim para o mundo todo que fosse ser traduzida em todas as línguas e fosse passar em todos os canais de televisão, qual que seria essa palavra, ou essa frase, essa mensagem que queima assim no seu coração que é aquilo que sem isso a pessoa não consegue viver para você? Para mim, você precisa se conhecer. Se você quer ter sucesso,
conheça você. Porque você conhecendo você, você vai descobrir as suas fortalezas, você vai descobrir as suas fraquezas e aí você vai ter como trabalhar nas suas fraquezas. Você vai fortalecer ainda mais as suas fortalezas. E quanto você se conhece, mais você se aproxima de Deus. Porque o homem, ele é a imagem e semelhança do Senhor. Então, quando nós nos conhecemos a fundo, nós nos aproximamos do Criador. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é essa: conheça a você mesmo e você será uma pessoa muito bem-sucedida. Descubra sua verdadeira identidade em Sim, Deus, né? sim. De filho, de servo. Exatamente. Uau, legal demais. Obrigado, Verônica, por ter aceitado nosso convite, participado do nosso podcast aqui. Foi um prazer ter você aqui, Adriano, Rafaela tá ali Nossa atrás também. plateia, a plateia mais importante está aqui, meu povo. Sim. E galera, vocês que assistiram esse podcast, eu esqueci de falar no início, mas eu vou falar agora. O nosso Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo, David Pod Talks, do podcast, o meu Davi Piazarolo, e o seu tá como lá, Verônica, no Instagram? Verô Tapioca da Baiana. Virou Tapioca da Baiana. Segue lá, gente, e vejo vocês no próximo episódio. Valeu!